Boa noite a todos, senhoras, senhores, sejam todos bem-vindos aqui nesse evangelho que está sendo feito aqui no meu lar, que amplia, para os lares todos. A casa de Deus também ela é grande e abrange a todos nós, então que a gente possa sentir na casa de Deus, que é a casa da caridade, sempre a casa da caridade. Se perguntarem o que eu faço aqui, no caso do outro plano, a resposta é a caridade. É isso que eu faço. Pois é, você que faz a pergunta para mim, né? O que você faz aqui? Neste lugar, é um exemplo, né? Neste lugar. Respondo, a caridade. Porque na casa de Deus a gente aprende a caridade. Sempre. E todos nós temos algo em nós, a qual Deus vê em nós. Sempre temos algo que a gente está desconhecido em nós, adormecido em nós. Existem tantas questões nas experiências da vida que faz a gente esquecer um pouco dos nossos talentos ou até não acreditar neles. Às vezes a gente tem uma capacidade boa na matemática, por exemplo, mas está desconhecido aquilo ali e está desconhecido também perante nós e a sociedade em geral. Mas nós temos capacidades que pode fazer de nós algo, de mostrar para nós mesmos algo que a gente possa desenvolver, sermos felizes com as nossas capacidades, que são conhecidas pelo nosso Pai. Tive a oportunidade, numa visualização, uma pessoa já da época lá da vivência mais lá do Guará, a qual encontrei com ele não me reconheceu, passava por mim, eu passava por ele não me reconhecia. Aí até que chamei o nome dele, a qual ele falasse assim: como você sabe quem eu sou? Você é o pai de fulano, ciclano, vou citá-los porque algumas pessoas são conhecidas. E ele respondeu assim: agora eu sei quem você é. O que você faz aqui? E eu respondi: a caridade. E ele falou: a caridade é o calor de Deus em nossas vidas. E ele continua respondendo: como eu pude esquecer da caridade? Então a gente nunca pode esquecer. E ele fala assim: eu esqueci da caridade em minha vida, aqui encarnado. Então a gente nunca pode esquecer da caridade. Sempre temos que ter em nossas vidas a caridade. Ver algo que a gente goste, algo que a gente possa se dedicar e auxiliar. Vamos por uma leitura nesse exato momento para a gente poder fazer nossas orações. Temos duas lições: perdoar, perdoar e perdoar, e mortes prematuras. Vamos ler perdoar. Tá certo? Aqui do Recados do Meu Coração, de Bezerra de Menezes, médium José Carlos de Lucan. Perdoar, perdoar e perdoar. Dando curso aos nossos pensamentos sobre o perdão, gostaríamos de acrescentar que, se o homem perdoasse mais, se fosse mais compassivo com as imperfeições alheias, as penitenciárias estariam mais vazias, os hospitais não seriam tão utilizados, o homem tomaria menos remédios, os lares viveriam com mais harmonia e a própria vida na terra seria bem mais fácil de ser vivida. O perdão interrompe o ciclo de dor e sofrimento em que a criatura humana se encontra por crer mais na vingança do que no perdão. Meditemos, amigos, nas palavras de nosso Mestre.
mete no seu lugar a sua espada. Porque todos aqueles que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Não foi por outra razão que o Senhor pediu-nos que perdoássemos não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mais 70 vezes 7. Essa questão do perdoar, ela tem um significado mais profundo, mas nós não conhecemos todos esse significado mais profundo. Esse pensamento mais profundo, assim, a gente vai observar muito nas doutrinas espíritas, nas redes sociais, qual o tempo todo sempre vai ter uma lição, uma mensagem, nos chamando a reflexão da questão do perdoar. Sempre você vai ver uma frase de Joana, uma frase de André Luiz, de Emmanuel, de Chico Xavier e de mais outros, né, falando do perdão. Hoje mesmo, durante todo esse dia, eu visualizei várias mensagens que falavam do perdão, da questão do perdoar, e vários outros grupos também colocando seu perdão, muitos colocando seu perdão. E o significado dessa questão do perdoar, a gente pode ir mais a fundo um pouco, aprofundar mais um pouco. Todos nós temos nossos passados de equívocos nas relações uns com os outros. Nada mais, nada menos, nós nos encontramos uns aos outros novamente. Só que agora em outra etapa evolutiva, num grau melhor, numa capacidade melhor da vida, onde cada um foi percebendo seus talentos e foi crescendo. Só que também foi surgindo também, no meio desse processo de crescimento de cada um de nós, algumas coisas que a gente às vezes ainda tem no nosso interior, nossas mesquiagens. Além da nossa mesquiagem, temos também as competições uns com os outros, né? Para um eu vou fazer isso para que dê certo, já para outro eu já não vou fazer algo para que não dê certo. E nas relações com a vida, nada mais, nada menos, nós estamos nos encontrando uns com os outros em outra etapa da vida. Então vamos aprofundar assim. Eu estou em volta, nada mais, nada menos que das pessoas que eu tenho algo bom com elas e elas têm algo bom comigo, como também vou ter aquelas pessoas que vai ter alguma coisa não de bem comigo e também eu não de bom com elas. Essas, nada mais, nada menos, poderá ser o encontro nossos que veio de outros tempos. Se eu fui um soldado e entrei numa guerra, num país, posso estar encontrando hoje aquelas pessoas com qual eu talvez atuei negativamente, né? Negativamente na forma que a gente fala, no sentido que a gente vê, né, no sentido de você entrar numa sociedade, numa guerra, por exemplo, e você tomar algo das pessoas, por exemplo, né? Você cumpriu ordens naquela época. Tudo bem, tá certo. Mas nada mais, nada menos, hoje podemos estar nos encontrando uns aos outros. E a gente pode estar encontrando esses uns aos outros e podemos estar encontrando o quê? As desavenças, as dificuldades. Por que algo não está dando certo em tal momento? Ou com isso, ou com aquilo, naquela hora, naquele momento, com as pessoas que estão envolvidas ao nosso redor. Nada mais, nada menos, a gente tem o quê? Algo que faça a gente deixar alguma coisa assim, não, eu não vou muito com aquela pessoa, com a cara daquela pessoa. Igual uma vez eu citei já aqui no evangelho, em um outro evangelho mais à frente, já citei com a pessoa falava assim, Frank, meu santo não bate contigo. E eu falava assim, bom, eu não tenho nada com você, para mim está tudo bem. E a pessoa pensou, e depois de anos depois, 20 anos depois, falou, eu fiquei pensando naquela frase que eu te falei,
e aquilo não tinha nada mesmo. Então assim, veja bem, muitas vezes a gente nas relações, nas ligações, pode ter uma ligação a qual que a gente não possa estar dando certo, que está algo lá atrás. Então nesse evangelho que nós estamos, no nosso 60º, sexto encontro, do dia 10 de setembro, dia 9, vamos pensar um pouco nessa questão de entrarmos na sintonia do bem, do perdão. Por quê? Porque essas dificuldades que possamos estar tendo, esses encontros e desencontro que nós pode estar tendo no dia a dia da vida, pode estar, entre aspas, um desafeto ou até um afeto que nós temos de outros tempos. Pois nós temos nas nossas vidas pessoas que são direcionadas para nos auxiliar e também pessoas que não vão nos auxiliar muito nas nossas vidas comuns. Mas nada mais, nada menos, como a gente já viu naquele filme do Divaldo, João de Anjos conversando com ele, na verdade a luta toda nossa não é contra o próximo. Nada mais, nada menos, a nossa luta toda é contra apenas nós mesmos. Então, perdoar é a palavra significativa no ponto de vista da gente colocar em nossa mente, em nossa memória, como na cabeceira da cama. Porque a gente vai o quê? Fazendo aquela reflexão sobre os atos da vida, sobre os desafios da vida, sobre algumas questões que a gente vai ter na vida, e a gente possa estar direcionando um pensamento mais em paz em nós e outras questões que possam dar certo. Porque tem questões que vai estar nas suas mãos para você decidir, mas tem outras que não estará nas suas mãos. Essa você não vai poder fazer nada, vai estar na mão de outros. Esses que vão estar na mão de outros, às vezes vai estar uma pessoa ligada a um outro momento nosso que vai criar alguma situação. Agora imagine nosso Mestre Jesus naquele tempo, lá atrás, a qual ele conhecia todos. Era o Verbo se fez carne. Antes eu ouvia sua voz, conhecia todos, mas ele não tinha inimigos. Ele veio trazer o amor, mas ele fez com que despertasse naquelas pessoas a qual já vive tanta vida só na parte de ações equivocadas, se corrompem, De tanto se corromper, se incomodou-se com bem, com a luz. Ao se incomodar-se com a luz, eles armavam meios de tentar atacá-lo. Aí a outra forma que a gente vai ver de ações em relação à luz. Mas nessa forma, o mestre ainda mostrou o quê? O perdão na sua cruz. Pai, perdoe eles por não saberem o que faz. Vamos para a nossa oração. Então, nesse exato momento, elevemos a nossa mente ao mais alto pelo chakra coronário, que fica no centro da nossa cabeça. Quando a gente ativa esse chakra coronário, a gente sente até às vezes um peso, um pouquinho daquela pressão. É o nosso momento de comunicação com o universo, nosso momento de comunicação com Deus. Quando abre esse chakra, a gente está abrindo a nossa sintonia com o alto, a qual passamos a entrar em comunicação com os amigos da luz, com os amigos do bem. E Senhor, que possa jorrar as suas bênçãos de luz a todas nós que estamos em busca, Senhor. Em busca de melhoramento, em busca de saúde. Sabemos que o sedentarismo é responsável por dezenas de doenças, dores de joelho, nas costas, e aí vai. O sedentarismo vai causando, a longo prazo, várias doenças, milhares delas, silenciosamente, a qual temos que ficar mais ativo, atuar mais e perceber, Senhor, sobre o trabalho da caridade,
que é empenhar em nós as nossas potências no bem, gerenciar em nós a luz do bem, acordarmos, despertarmos, ir atuar pela saúde, pela vida, pela alegria e não desanimarmos, pois temos em nós, dentro de nós, potências dadas por Ti, Senhor, lá dentro, latentes, a qual temos que confiar e canalizá-las para a ativação das nosso crescimento. Que possa iluminar nosso Evangelho da noite de hoje, trazendo para nós as bênçãos do alto, que ilumine nossas vidas, que ilumine, Senhor, todas as nossas famílias, nossos projetos, mesmo que possamos perceber ou imaginar certas dificuldades, mas possamos ver que somos seres humanos com suas imperfeições, com suas falhas, com as suas dificuldades. Isso não vai importar, porque estamos caminhando rumo ao caminho certo, rumo ao caminho de nossos progressos. A partir do momento que nós passamos a caminhar, vem o bem para a nossa direção, vem a luz para a nossa direção, mesmo que haja uma forma de visão que quer deturpar as ideias. Não busquemos essas formas de pensamentos que deturpem as nossas ideias, mas a forma que vem do pensamento maior, criativo de luz, que desce sobre nós, na nossa busca para com esta luz, na nossa busca pelo trabalho do bem, pela vida, pela caridade, pela sintonia do amor. É nessa busca que vamos encontrar os desígnios maiores, ressignificar as nossas vidas, que possa abençoar nosso Evangelho com a sua paz, com a sua saúde, com a sua esperança e fé, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vamos para a nossa leitura do Evangelho desta noite. Quanto tempo? 23, você falou? 23. 23? Vamos ler uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13. Não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 13 e item 14. Eu estou entre os dois itens. Vou ler o item 14. São vários tópicos aqui falando sobre caridade nesse capítulo 13. Todo esse capítulo 13 do Evangelho vai falar sobre caridade. Todo o capítulo dele vai falar o que é a caridade, né? Como é que se pratica caridade. Vai dar vários exemplos para nós. Eu vou ler uma aqui.
Há várias maneiras de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Então a caridade não é só a esmola. A caridade, gente, é o amor que a gente possa dar, né? Também é o pensamento, é nesse ponto da caridade que a gente pode fazer com que acabe aquelas possíveis confusões ou desavenças, né? Uns com os outros, nas competições e assim por diante, no trabalho, na vida. Porque a caridade é que vai conduzir nós a esse patamar de vencermos os conflitos que trazemos de outra hora, de outras vidas. No entanto, existe grande diferença de uma para outra. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque dá o alívio aos pobres. Mas é quase sempre humilhante, tanto para quem dá, como para quem recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiário e se disfarça de mil maneiras. Pode ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos. As fraquezas, tendo o cuidado de não os ferir. O amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo essa questão, gente, de não pensar como vós, é o que a gente acabou de falar. Nós vamos estar envolvidos com várias relações, com vários tipos de cultura. Há momentos que as pessoas vão ter aquela dificuldade para conosco, mas porque também não vão aceitar muito nosso. É igual aquela questão, né? Meu santo não bate com você, algo assim. Porque tem gente que tem sua dificuldade, um para com o outro, só às vezes pelo olhar. Só pela sua forma de pensar. Só pela sua forma de olhar. Só pela sua forma de auxiliar. Porque a sua forma de pensar incomoda também. Você vai pensar em algo bom, mas a outra pessoa não aceita você pensar em algo bom em relação a outra pessoa. Quer que tenha um pensamento igual de projeção. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de projeção. A gente projeta demais o que é em nós, está enraizado em nós. No nosso comportamento humano, de homem, né? Homem, mulher, tudo bem, tudo mais, a gente vai percebendo o tipo de projeções que nós temos na nossa forma mesmo de falar. Quando a gente vai falar algo das possibilidades, muitas vezes a gente só está mesmo projetando aquilo que é de nossa forma de viver, do estilo que a gente já tem, da nossa cultura que a gente já traz desde a nossa infância ou da adolescência mesmo, perante aqueles com quem a gente já convive, com os irmãos e pais, da forma que a gente já tem como caráter. Então, muitas vezes a gente já faz projeções, certo? Então, aí que está essa questão da gente conduzir a essa felicidade mais plena. Essa felicidade mais plena é a gente se libertar dessa questão que a gente vai criando, vai limitando, né? Limita tudo, né? A gente limita a forma de viver, a viver bem. Então, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem o chocar, sem atentar contra as suas convicções. É porque, na realidade, existe as escolhas das pessoas, existe o estilo da vida da pessoa. Então a gente não pode realmente querer que a pessoa seja do nosso estilo, não. A gente pode facilitar com que ela seja do jeito que ela quer ser, da forma que ela quer ser, mas dando aquele auxílio da forma que ela possa se guiar do seu jeito. Só isso. Porque na verdade, gente, nem todo mundo tem o mesmo estilo de vida. Eu conheço algumas pessoas, né, tal, eu vejo assim, não, essa pessoa aqui, ela precisa de um local como chácara, ela não pode viver, não pode só viver na ideia só de cidade, porque essa pessoa está acostumada, é igual o índio, por exemplo, gente, o índio está acostumado com a natureza, né, aí você traz para a cidade, aí você quer que ele viva a forma sua na cidade, mas aquela pessoa, pode ser até que ela vai trabalhar na cidade, ela vai trabalhar na cidade, ela vai ganhar o seu pão ali, vai fazer essas coisas ali, mas vira e mexe, ela é como se ela não sentisse que ali é o seu lugar. Ela sente que o lugar dela é lá na natureza. Então a gente tem que ter aquela questão de observar
Que a pessoa tem o seu estilo natural de ser. E qual que a gente tem que fazer? O que, na verdade? É apenas auxiliar para ser naquele seu estilo mesmo de viver. E não de conduzir da nossa forma, né? E sim atraindo-os discretamente às nossas reuniões, em que poderão ouvir-nos e que sabemos descobrir as brechas nos seus corações, abrir as brechas nos seus corações a fim de que neles penetremos. Então, é o que acontece aqui, por exemplo, no Evangelho. Eu não posso chegar e conduzir da minha forma, mas nessa reunião aqui, eu consigo chegar aos corações que têm que ser chegados e essas palavras vão chegando lá. Não eu estando diretamente falando, mas mais indiretamente. Chegando, o pensamento chega e ali a pessoa vai ouvir aquele pensamento, vai ouvir aquela ideia, vai fazer sua reflexão, vai entender o que está sendo colocado nesse momento aqui da reunião, vai entender as mensagens espirituais ali, aí ela vai fazer sua reflexão devagar. Mas se eu fosse diretamente, não ia fluir diretamente, porque ia ter convergências das opiniões, né? Agora aqui não, aqui é mais suave, a pessoa vai ouvir aquela lição, vai ouvir aquela reflexão, vai bater ali igual a água bate, né? Pedra dura, tanto bate até que fura, então vai ali, ó, pegando, aos pouquinhos, cutucando, fazendo o que? Ampliar as ideias, ampliar as visões. Logo, logo, a pessoa já vai modificando a sua forma de viver a vida. E aqui, por exemplo, nesse evangelho, eu sei que abrange tantas pessoas que eu observo já a forma que ela já observa, né? Eu, de outra forma já. Então é isso, né? Acho interessante isso. Está falando isso aqui no evangelho hoje. Eis aí um dos aspectos da caridade. Esse aqui é um dos aspectos da caridade. Porque chega nas pessoas essa lição que a gente está aqui gravando, está sendo gravado. Está sendo gravada essa lição e vai chegar em alguém. Naquele que chegar, vai tocar a mensagem da melhor forma possível, que vai trazendo outras formas de lição. É a caridade, da melhor forma de chegar nas pessoas. Escutai agora o que é a caridade. Agora vai falar. Para com os pobres. Agora vai ensinar como é que é a caridade para com os pobres. Esses deserdados da terra, mas recompensados de Deus. Tá vendo? Recompensar de Deus. Deserdados da terra, mas recompensar de Deus. Se soubesse aceitar sem queixumes as suas misérias, o que só depende de vós, vou fazer-me compreender por um exemplo. Então é o seguinte, se caso, né? Então Deus mostra o seu amor. Mas se as pessoas que são bem assim, que passam por misérias, né? Se elas não ficassem muito só a reclamar, mas pudessem entender aquele momento de que eles estão vivendo aquela experiência, tem algo ali para aprender. Tem algo que a gente pode aprender ali. O que será que a gente pode aprender lá? Naquela lição. O que aquela lição quer trazer na hora daquelas dificuldades, da pobreza, por exemplo? O que ela quer nos ensinar? Quer ensinar muitas outras formas de pensamentos. Quer ensinar a forma de reciclagem. Quer ensinar a forma de buscarmos em nós o auto-amor, o auto-respeito, de entender que precisa passar por aquela experiência, de entender que não somos maior que Deus. Então, se a gente não tem que questionar, não temos que julgar, porque quem seria nós questionar Deus, né? Então, aí a gente estaria contra Deus nas questões que poderia estar sendo vivenciada no momento desses também, da história que possa estar vivenciando. Vai contar um exemplo, né? Vejo várias vezes durante a semana uma reunião de senhoras. Olha o que as senhoras vão estar fazendo. De todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem
trabalham depressa, muito depressa. Os dedos são ágeis. Isso aqui, gente, já está ensinando uma forma de caridade. O que a gente pode fazer de útil? Eu visitei algumas casas hoje, e algumas pessoas citou que algumas pessoas que estão muito assim, dormindo durante o dia, não sente vontade, vamos fazer algo, vamos fazer aquilo, não, mais tarde, continua dormindo, e dorme, não sente disposição, não sente ânimo para fazer nada, e aí as pessoas da família falam, olha, você vai acabar atrofiando o seu corpo, você vai acabar ficando numa condição mais precária. E, gente, o sedentarismo é o causador de muitas doenças a longo prazo. Chega a pessoa lá, não vai dar para mim trabalhar hoje por causa do joelho. O joelho está com problema no joelho, né? Está inchado, está não sei o quê. Gente, falta a gente descobrir algo. O que a gente tem que fazer? Está fazendo, ser útil, né? Então estão lá, as senhoras de várias idades, dedos ágeis, depressa no trabalho, sem reclamar, trabalhando. Vejo como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em unissomos os corações. Mas com que fim trabalham? E que vem aproximar-se o inverno. Vai vindo o inverno, está chegando. Que será rude para inverno, né? Que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante, né, o verão as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram. Pensam nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as outras mais afortunadas do que vós. Elas se reunirão e estão confeccionando roupinhas. Depois de um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve e vós vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo. Deus não é justo. Às vezes a gente vai falar isso, né? Que são as vossas palavras habituais, que isso já é apto das nossas palavras. A gente sempre questiona Deus, né? Sempre que sofreis, vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras, que se constituiriam obreiras dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham, e vossos lamentos se mudarão em bênçãos, porque no coração do infeliz, o amor caminha bem perto do ódio. Gente, tudo é trabalho. Precisamos trabalhar, igual fala essa lição. Estava falando que naquele momento ali que tá as pessoas já sabendo, sentindo, fome e frio vai chegar. Mas sentindo fome e frio, fala, Deus já acalme-se, né? Mulheres, Deus inspirou pessoas que vão estar confeccionando, vão estar conseguindo mantimentos para que possam chegar até vocês. E aí naquele momento fala, né? Deus não é justo, tal. Mas na realidade, logo, que esse é o hábito, né? Questionar. Logo, quando a gente vai ver ali alguém chegando e trazendo aquelas roupas, trazendo aqueles alimentos, logo a gente muda os pensamentos. Aqui é uma lição grandiosa, está sendo ensinada para nós hoje à noite. É uma lição grandiosa porque nós estamos, às vezes, parados em nossos lares, sedentários em nossos momentos de dia. Estava vendo aqui agora há pouco um vídeo antes, uma jovem falando, né? Falando de uma questão de que a gente, né, tem em todos os dias de nossa vida dividido o tempo em pequenas partes
de 24 horas por dia. E o que a gente faz nesse trecho de 24 horas por dia? O que a gente às vezes esteja aproveitando, o que a gente não está aproveitando, o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo. Então, às vezes, a gente está mesmo passando o tempo sem nada estar sendo ocupado, com nada de útil, de algo, né? E é triste a gente ver passar o dia todinho sem ocupação, sem fazer algo, né? É algo que vai tipo assim, como fosse, não sei a palavra certa agora, mas parece como se fosse assim, vai tipo envenenando, né? E várias pessoas vão entrando nesse tipo de sintonia de pensamentos e as coisas não andam. Aí não sente ânimo, não sente nada, não sente prazer de fazer nada. O sol está dando uma luz sua imensa do dia que inicia, a natureza mostrando as suas belezas e trabalhando pelo que é dela, o que é dela ela vai fazer, né? Como a flor, o que é dela ela vai mostrar, vai fazer. E assim somos nós em nossa obra. Vamos concluir a lição. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, as comunicações espíritas lhes chegam de todos os lados, ó, tá vendo? Comunicações espíritas chegam de todos os lados para elas, encorajando as trabalhadoras. Leve auxílio. A gente precisando. De vez em quando, né? Estamos ali trabalhando no nosso trabalho da sexta, aí chega um irmão. Por que você está levando alimentos para lá? Aquelas pessoas não vão precisar desses alimentos, não precisam. O Espírito quer que elas sofrem. E a gente fala, não, meu irmão, a vida das pessoas é para serem melhores. Estamos para auxiliar todos. E você também. Você também vai ser auxiliado. Você também vai caminhar. Olha só as questões da vida, né? E aí, por isso que a gente vai ver nas relações algumas dificuldades em todos os pontos da vida. Seja onde a gente estiver assumindo, né? O poder, né? O trabalho menor, tal. Às vezes a gente vai estar auxiliando, às vezes a gente vai estar engessando, às vezes a gente vai estar ajudando, às vezes a gente vai estar atrapalhando. Então, aí a gente observar sobre essas questões. Mas aqui, como a pessoas, é um grupo que está indo para esse trabalho de auxiliar, vem para essas pessoas as lições, comunicações espíritas do alto, de todos os lados, incentivando o trabalho, trazendo esperança. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também o seu concurso, fazendo-lhe uma dessas leituras que o agradam tanto, e nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos as laboriosas obreiras boas, clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem o curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhe faltará, não lhes faltará. Carita Lyon, né? 1861, que é lá em Paris. Qual é a moeda, gente? Que nos levará de garantia. Vamos repetir a lição? E nós, para recompensarmos o zelo de todos os de que cada um em particular, prometemos as laboriosas obreiras, boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos. Única moeda, tá vendo? A única moeda que a gente vai ter, que pagará para nós, no auxílio desse tipo de trabalho, para os necessitados, para aqueles que precisam, é as bênçãos do alto, que esse a qual o dinheiro não pode comprar, que a riqueza não pode comprar, que os nossos bens não pode comprar. O que pode garantir essas bênçãos que vêm de recurso imediatamente, e é pagada à vista. É pagada à vista por Deus.
é o que trabalham pela caridade, é o que trabalham para auxiliar as necessidades ao próximo. É esse o trabalho a qual devemos empenhar tudo. Conversei agora há pouco com uma jovem, né, tal. Faça o tratamento, escute as lições da palestra e busque um trabalho de ser útil. É assim que a gente vai alcançar a nossa cura. A nossa cura, gente, só vem através de trabalho de caridade. Nunca possamos esquecer isso. Nesse encontro que eu tive com essa pessoa, ele me perguntou: o que você faz aqui? E eu falei para ele: eu faço a caridade. Eu não falei: eu faço aqui trabalho de escritório, é trabalho de secretária, é trabalho disso ou daquilo outro. Não. De cuidar do jardim, de cuidar. Não. O trabalho de caridade. É o que eu faço. É o trabalho de caridade. E quando eu falei essa palavra, ele falou assim: caridade é o calor de Deus em nossas vidas. Caridade é o calor de Deus em nossa vida. E ele falasse: como pode eu ter esquecido de caridade na minha vida? Então isso, que a gente possa não esquecer da caridade em nossas vidas, que poderá ser tarde, pois precisamos arregaçar as mangas, sair da nossa zona de conforto, sair da nossa forma de viver, apenas ali isolado, uma casa boa, né? Teto bom, tudo bom, ficar apenas ali numa condição de acomodado, cercado de várias coisas que vai nos trazer distrações, televisão, filmes, tal. Vamos distrairmos, né, de muitas coisas, das novelas, tal, dos seriados, e às vezes vamos esquecer da parte principal que a gente tem que fazer, que é a caridade. Está na hora da gente levantar, arregaçar essas mangas nossas e trabalhar. Às vezes a gente já ficou muito tempo só em passeios, só em viagem, ou só na nossa zona de conforto e não buscamos trabalhar, como fez essas jovens mulheres aqui, essas senhoras de todas as idades, em auxílio, em alguém, para auxiliar alguém. Aí está a cura de nossos problemas e o pagamento é uma promessa, como lá falaste, no próprio Evangelho na Bíblia, né? Recebereis o vosso galardão no céu. E aqui é pagarão à vista, em bênçãos a todos aqueles que auxiliam, né? Então que Jesus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja e traga nessa reflexão aquilo que a gente precisa atuar e fazer. Vamos para a nossa oração. Grandioso, poderoso Senhor da vida, que possa, Senhor, nessas reflexões dessa noite, por essa jovem Cárita de Lyon que nos traz a sua presença na caridade da bênçãos, a qual que é esse mundo maior, é o único certificado que vamos levar, é a única promessa que tem essa moeda de garantia em nossas vidas, a caridade. Que a gente possa pensar mais, atuar mais e trabalhar mais com as lições do bem. E só temos a agradecer pela misericórdia divina que traz para a gente essas bênçãos, desses amigos da luz que vêm através deste livro falar conosco pessoalmente. É eles aqui exatamente falando frente a frente. É como a gente buscando a resposta e eles trazendo imediatamente a resposta para nós. A cura está na caridade. A cura está em trabalharmos ágeis, em auxiliar o próximo. Que possamos, sim, refletir mais nessas lições. Que ilumine, nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão a todos, né? Que tenhamos um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade.